Vamos, irmãos, a palavra de Deus nesta noite. Vamos abrir nossa Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos trabalhar, vamos meditar sobre esses versículos. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, que está escrito assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, um genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Pedro está relatando aqui alguns impedimentos ao crescimento espiritual. E ele diz que nós devemos desejar, como uma criança recém-nascida, o verdadeiro leite, o genuíno leite para o crescimento. Então, ele está dizendo algo que depende de nós. Crescimento espiritual, Deus quer nos dar, mas você tem que buscar, pagar o preço. A nossa caminhada indolente, sem esforço pessoal, nos leva a um estacionamento na vida cristã. A Bíblia diz que no momento que nós chegamos a Jesus, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos que passar por novas situações, novos hábitos. A criança, ela nasce e ela vai desenvolver para ter um crescimento. O crescimento do crente, ele tem que deixar alguma coisa que ele trouxe de lá para crescer. A criança tem que injetar nela conhecimento, firmeza, para ela se desenvolver. Já o crente tem que deixar. Por isso que ele começa despojando. A palavra no grego que quer dizer despir, tirar alguma coisa velha. Porque esses entraves impedem o crescimento espiritual nosso. Nós fomos chamados por Deus para refletir Jesus, para crescer na medida da estatura de varão perfeito. Então, temos uma longa estrada a percorrer. Se você não fizer um planejamento, você não vai sair do lugar. Infelizmente, é isso que acontece com a maioria dos crentes. São meramente frequentadores. A Bíblia foi nos dada, é um tesouro, para que você estude, para que você reflita, para que você medite, para que você cresça na estatura de varão perfeito. E quanto mais você se apropria da Bíblia, mais a sua natureza, ela vai sendo moldada como a natureza de Cristo, que está lá em 2 Pedro 1,4. Em nós está sendo implantada a natureza divina. Então depende de nós. Nós precisamos arrancar da nossa vida essas coisas velhas, como se fosse um trapo. E ele diz, despojando, tirando toda a maldade. Ele fala, o que é maldade? O que você entende por essa palavra? O que você entende?
Hein? Malícia. Maldade. São palavras. Aqui na minha Bíblia, a versão é malícia. Ah, é? Algo de Malícia? ruim que você Maldade faz- ou malícia? Algo de ruim que você faz a outro ser humano, ou ser vivo. É o caminho. É uma pessoa que deseja causar mal, dor à pessoa. Pedro está dizendo que pessoas na igreja más, que a palavra fere, que a atitude machuca, essa pessoa má. Futebol, quando alguém machuca, a pessoa foi na maldade. Às vezes não tem intenção, mas foi intencional, foi na maldade. Isso é intencional. A pessoa má, ela tem intenção de ferir o outro. Tem pessoas que toda a resposta dela, e eu não estou falando lá do mundo, estou falando da igreja, toda a resposta dela é para machucar. Vocês já notaram isso? Isso é questão de caráter. O caráter de Cristo em nós tem que mudar o nosso jeitão. Por isso que Pedro diz: despojai, despojando, tira a roupa velha. Você é nova criatura. Aí fala também isso. Só está na relação dos 5 pecados que Pedro relaciona aí. Tá? Inveja. Sempre as pessoas terão, enquanto não matar o ego no coração. Vai ter inveja. Então está dizendo despojando de toda a maldade. Pessoas más. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura em Cristo. As coisas têm que passar. Não é isso que fala lá Paulo em Coríntios? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas realmente fez novo na sua vida? Ou você traz o ranço ainda? Esse é o critério, avaliação da sua vida. Como Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for útil para a edificação. Uma pessoa má, com malícia ou maldade no coração, ela quer ferir, ela foge do princípio. E se está na palavra de Deus, é coisa séria, tem que deixar. Veja lá em Colossenses 3:8 também. E Paulo lá ele fala para você tirar. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ira, maldade do coração. Então nós precisamos ter um coração puro, irmãos. Qual é o grande problema do crescimento do cristão e do crescimento da igreja? São essas contaminações que estão matando a vida cristã. Maldade é o desejo de causar dor, mal e sofrimento ao próximo. Jesus disse que isto provém do coração. Está lá em Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Leiam aí. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer se lavar as mãos não contamina. E aí, irmãos, como está o seu coração?
Colossenses diz: despojai-vos. Eu sempre estou avisando aqui, falando aqui nas quintas-feiras, que esta é uma ação pessoal nossa. Só vai melhorar se você tiver a intenção de melhorar. Se você quiser. Pastor, aqui é como se fosse um segundo estágio. Por exemplo, veio a ira, aí o coração começa a fermentar. Mas se tiver um trabalho, mas se deixar, eu acho que isso é um segundo estágio. O pensamento em si. Qual é o antídoto contra essas coisas? Inovação da mente. Essa é a natureza. Enquanto a criança ela tem que desejar, ela tem que ser instruída para crescer, o crente para crescimento ele tem que deixar alguma coisa. Além de se instruir na palavra, ele tem que deixar, lutar contra uma coisa que ele adquiriu ao longo da caminhada. A natureza. Muitas vezes está impregnado na alma da pessoa também a vingança, né? Esquece de amiga, esquece de Senhor, fica querendo, guardando aquilo, eu vou vingar isso. Nós temos que entender, tem que olhar a Bíblia. Capítulo 7 de Romanos, versículo 18, diz que em nós não existe bem nenhum. Então, o que Paulo está dizendo? Nós estamos estragados. Pastor, isso é muito difícil para a gente. Hein? A maior parte das pessoas não Se você não reconhecer, você não vai ter a solução para você. porque, cara, porque eu não matei, porque eu não roubei, Porque não adulterei, terei. tá? A gente classifica isso como pecadão. E a gente admite aquilo que nós consideramos pecadinhos. Se você olhar Gálatas 5, 19 e 20, é tudo a mesma coisa. Mas tem outro detalhe, que eu, na minha própria base de ação comigo, porque se não faz essas coisas mais feias, por medo do dia das consequências, mas na verdade você faria se não tivesse consequências para você, significando que você é capaz de fazer isso. E aí você vai para o princípio, quando Jesus estabelece o Sermão da Montanha. Ele começa a classificar o assassinato, não matar, mas o coração. O adultério, não executar, mas o olhar com cobiça. Ele muda a configuração. O que é isso? Você tem que trabalhar o coração. Como é foro pessoal, ninguém está vendo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a hipocrisia. Tem muitas pessoas dentro da igreja camufladas, tá? Hipócrita. Porque não trabalha o coração, ele continua desejando. Ele assassina pessoas dentro da igreja. Não gosta da pessoa, ele mata. Morreu para mim. E aí passa dentro da igreja, nunca mais se relaciona. E aí? A Bíblia diz que Deus é o reto juiz. Como nós vamos nos apresentar ao Senhor? Oração. Hein? Oração. Você vai se apresentar. Oração. Eu tenho que pedir a graça, mas deixar de fazer. Isso é foro pessoal. Por que essas coisas ela atrofia o crescimento da igreja? Por que essas coisas impedem o crescimento nosso? Porque nós cultivamos os trapos de imundícia e não deixamos. Pedro está dizendo: olha, deseje ardentemente como criança o verdadeiro leite genuíno. Você tem que observar a palavra, desejar a palavra e abandonar isto. Você precisa da força de Deus. Isso vem através da oração. Nós pensamos que ser crente, irmãos, é você cumprir uma tabela, vir numa igreja. Não ora não para você ver o que você consegue. Precisa de muito esforço. Muito esforço.
Viver o Evangelho não é tão fácil. É uma vida gloriosa. E nós precisamos entender isso e desfrutar disso. Aí uma ontem me mandou um zap, uma postagem de um rapaz novo com 2 crianças pequenas, uma igreja com milhares de crentes nos Estados Unidos. A feição do rapaz, ele tinha aproximadamente 30 e poucos anos. Uma igreja com todo o fervor e todo mundo gostando dele. E o depoimento da esposa: no sábado ele se matou. Pastor, por que isso acontece? Olha, não cabe na nossa cabeça. Uma pessoa popular tomando conta de uma igreja em pleno crescimento, milhares de pessoas, e todas as pessoas gostando dele, se mata com 2 filhos pequenos. Porque nós precisamos viver o Evangelho de outra maneira. Diga. 3 filhos, né? Um cara novo. 30 anos, né? Se fosse uma igrejinha, não, ela mostrou a estrutura da igreja. Por quê? Porque nós precisamos limpar o nosso coração. O coração do homem é o tabernáculo que Deus habita. Como Deus é santo, é aí que tem que entrar a nossa meditação. E Deus só habita em lugar santo. O meu coração não pode ter esses lixos. Se ele entrar no coração, a vida é transformada. Você tem prazer. Se você conviver com escuridão, quem trabalha na escuridão é Satanás. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se você deixar coração obscuro, é lugar para Satanás trabalhar. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida. A gente vem para a igreja, se habitua com a rotina cristã e esquece que Deus quer mais de nós. No capítulo 1 de Pedro, ele fala sobre santidade. Santidade não é opção. Sem ela você não vê. Está lá no capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele faz um tratado. Nós temos que andar em santidade diante de Deus, porque Ele é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Que escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Por que Jesus, no capítulo 15, o Selmo leu, fala, é do coração que procede? Porque nós ocultamos no coração maldade. Tomara que ele se ferre. Você não fala para ninguém, mas você fala para você. Quando a pessoa te contraria, tem um texto, esqueci, acho que é Romanos. Acho que é Romanos 12, fala, bendizei e não maldizei. Esse é capítulo 12 de Romanos. A nossa palavra, ela tem que ser agradável. Esse é o desejo do Senhor. Se não me engano é Romanos 12, ele fala que eu tenho que bendizer e não... 12, 14, né? Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Outra versão fala bendizer, falar bem e não falar mal. Maldizer é falar mal. Então, essa maldade, irmãos, eu não sei. Porque eu tenho visto, irmãos, nós temos brincado com coisa séria do Evangelho.
Eu tive agora em contato com algumas pessoas que a gente viu crescer no Evangelho, lá em Mato Grosso, e a forma como as pessoas estão levando o Evangelho. E aí diz o seguinte: Deus tem que dar um jeitinho, será? A coisa é muito séria. Eles se acostumam tanto com o Evangelho que piada o tempo todo com duplo sentido. Crente não pode ser assim. Maldade. E se colar? Como diz o ditado, colar, colou, né? Se você lança uma semente e a pessoa de lá responde, daqui a pouco está caindo. Nós temos que ter seriedade, irmão, na nossa palavra. Nós vamos chegar lá. Por isso, pela consciência mesmo. É por causa da Bíblia. Como Deus olha para a palavra dele. Se eu não tiver temor, a maneira como Deus olha, a maneira como Deus vai julgar, é a palavra. 12:48 de João: eu não vou julgar, mas a minha palavra, essa vai julgar. Se está escrito aqui, vai acontecer. Então você tem que abandonar. Tá? Então essa maneira é critério. Eu tenho que ter critério para olhar para. Se a palavra está dizendo despojar, tirar a maldade, porque a coisa é séria, eu tenho que limpar o coração. E ele fala do engano, do dolo, né? Maldade e dolo, o engano. O engano é o espírito traiçoeiro que as pessoas usam para obter vantagens. Vocês estão entendendo, irmãos? Dolo é um espírito traiçoeiro que você camufla para atingir um fim lá na frente. É pecado. Eu tenho que tirar do coração. Eu não posso ter engano no meu coração. A maldade é algo que eu tenho a intenção de fazer às pessoas. O engano é fazer o mal ocultando. A maldade eu chego arrebentando. Chuta a canela. Já o dolo eu vou sutilmente minando. Quem usa isso é Satanás. Paulo diz: olha, tome cuidado para que Satanás não vos apanhe, porque nós não ignoramos os seus ardis, o seu engano. Ele usa disso. E a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado com estas coisas. E muitas vezes uma palavra, um gesto, você já tem um engano por trás. Ele diz dolo e hipocrisia. E fingimento é aquele que é o ator, com uma cara de santo, mas não é santo. E Jesus bate profundamente nos escribas e fariseus. O capítulo 23 de Mateus todo, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele fala uma série de coisas, tá, que o hipócrita tinha. Ele tinha o desejo de se apresentar de um jeito que ele não correspondia à verdade dele. São os pregadores, são as pessoas que usam do púlpito, falam uma coisa e vivem outra. Isso é hipócrita.
Jesus, ele pega tão pesado, no capítulo 12, versículo 1 de Lucas, ele diz aos discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E ele diz que é a hipocrisia. Pode ler aí. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então ele está dizendo, ele batendo forte com a aparência. Deus é um Deus de coração. Isso está lá no capítulo 16, 1 Samuel. Se não me engano, versículo 7. Deus fala: eu não sou como o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Se Deus olha coração, se Deus é Deus de coração, como eu devo tratar o meu coração? Então tem que purificar. Hipocrisia é aparência de devoção quando o cara não é santo. Isaías, veja que é coisa condenada, capítulo 29, versículo 15. Veja o que Deus abomina da hipocrisia. Outro leia Mateus 22 e 18. Isso já é Jesus. Ai dos que profundamente escondem do Senhor o seu propósito e fazem suas obras escuras e pensam: quem nos vê? Quem nos conhece? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Então é algo que Deus condena, Jesus condena, e é condenável na vida do cristão, a hipocrisia. Capítulo 29, número 29 de Isaías, versículo 13. Jesus e Deus fala sobre um culto que não é real. Fala: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Hipocrisia. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Então isso é hipocrisia. E eu estou dizendo: despojai-vos destas coisas, para que você ganhe, alcance o crescimento, avançar, amadurecer, estatura de varão perfeito. Eu preciso deixar a hipocrisia. Aqui está falando aprendidos de como? Decorou. O meu fala maquinalmente. Igual máquina. Como que é? Maquinalmente. Você Aprendeu maquinalmente. Você se habitua tanto que é tipo uma máquina, tá? Você repete todo dia a mesma coisa. Irmãos, nós temos muita coisa para deixar, para Deus abençoar a nossa vida. Eu não sei você, mas tem hora que a gente é surpreendido por nós mesmos. A gente faz algumas coisas que a gente pensa que já estava livre. Daqui a pouco você ira, dá uma má resposta, fala: meu Deus, eu preciso voltar, buscar com força a presença de Deus. Terça-feira eu falei sobre fé nas promessas de Deus. Mas tem um camarada na Bíblia que ele chega para Jesus e diz: Senhor, cura meu filho. Jesus diz para ele:
tudo é possível ao que crê. Ele fala, ajuda-me na minha incredulidade. Você como crente, vivendo por fé, tem hora que você tem fé para levantar um defunto, tem hora que você não tem fé para nada. A mesma pessoa. Então, essa inconstância que você faz proeza no nome de Jesus, daqui a pouco você bota o galho dentro e foge, como Elias, é da natureza humana. Os jovens também. Está entendendo? Nós refletimos sobre a palavra, tirando essas coisas. De vez em quando você pode ser apanhado nessas fraquezas, querendo parecer uma coisa que não é. Se você não parar na vida cristã e avaliar constantemente a sua vida, você vai maquinalmente. Se você for apanhado dessas coisas, e na mesma hora você falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me ajuda, eu acho que a vida cristã é assim. Eu sei, é assim, mas veja. Porque você ainda está nesse corpo. A vida cristã é assim. Como você tem um empenho, tem um projeto, tem um programa, você fala, eu já passei. Mas daqui a pouco você está voltando Mas lá. está lá na palavra que Paulo fala. O bem que eu queria fazer, isso eu não faço. Eu ia perguntar ao senhor, vou aproveitar que o senhor falou, deixar que o senhor falou, você falou avaliar. Né? Pelo texto da Bíblia, Jesus falou sobre o homem que vai construir uma torre, precisa sentar e avaliar se ele tem condição de terminar aquela torre. Tem a ver com isso, com a avaliação da vida cristã? Com a empreitada que a gente vai levar. Ali eu não vejo isso, ali eu vejo administração, projeto de administração. Eu vejo avaliar capítulo 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Olha aí. Ali para mim, Jesus ensina como administrar. Ali ele ensina finanças e administração. 13 e 5. 2 Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. Essa você tem que ir para um canto e avaliar, examinar a sua vida. Veja bem, esse exame você tem que jogar para o coração. Eu tenho maldade. Veja, uma pessoa é oposição, te contrária, faz o contrário de você. Se você não tiver o amor de Deus, você na primeira esquina você vai dar uma chapuletada nele. Tá? Esse cara me fez isso. Se você não viver o amor de Deus, na primeira esquina, é aí que está o problema da vingança. Você está retribuindo com base naquilo que você recebeu. E Jesus, a Bíblia diz, não vingue. E se você não parar para se examinar, e você faz uma primeira, uma coisinha pequena, na segunda você amplia, porque o mal é assim. Hoje você dá um esbarrão, na outra você quebra. Se você não parar, poxa, eu não posso fazer porque a Bíblia condena. E eu dar um passo atrás, você vai em frente, e aí entra na corrente e você se habitua com isso. Você está entendendo? Vida cristã é essa avaliação que tem que fazer constante. Hein? Davi diz todo dia no leito dele, examinava o que ele tinha feito. Capítulo 14 de Lucas, é aquele texto que você falou, em versículo 28, é sobre sentar para fazer projeto. Ali para mim é administração e finanças. Leia aí, 28 e 29. Hoje pode pretender construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem sobem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Isso aí é obra inacabada, isso é administração. Jesus dá uma pincelada para você
não fazer as coisas, você tem que avaliar antes para ser bem sucedido. Então, essa avaliação de vida cristã, isso é fundamental e teria que ser constante na nossa vida. Porque a Bíblia diz que um abismo, se você procede com de uma maneira, se você não se avaliar, no dia seguinte vai acontecer mais, pior. Então você tem que tomar cuidado, porque uma natureza nossa não é boa. Então, se você quer viver o Evangelho, você fala, opa, no seu leito você tem que falar, o que eu fiz hoje que não agradou o Senhor? E começar a se arrepender. Alcança misericórdia. Então essa avaliação é fundamental para a vida cristã, porque senão nós vamos passar aqui, irmãos, e não vamos morar com Jesus no céu, por causa do coração. O coração tem que ser puro. Então eu tenho que tirar do coração a hipocrisia. Inveja. A Bíblia está dizendo também que só hipocrisia e inveja é um sentimento mesquinho, que eu já falei, enquanto você tiver o ego no coração, você sempre terá inveja de alguém, querer ocupar o lugar do outro, querer a coisa que o outro tem. Quando você vai para o capítulo 13 de 1 Coríntios, sobre o amor, fala que o amor não arde em ciúmes, o amor não tem inveja. Muitas vezes começa o problema nos casais. O marido tem inveja da esposa e a esposa do marido. Hein? Não entendeu? Veja, uma mulher que é bem sucedida na profissão e no trabalho, o marido não quer ser sombra, ele tem inveja, muito embora ela seja submissa. Tem muitas pessoas que têm esse recalque. Começa dentro de casa, ou vice-versa. A mulher tem inveja do marido. Essas coisas parece que não acontecem, mas acontecem na igreja. Por que é a confusão? Irmãos, graças a Deus aqui não tem. Mas você já viu igreja que as pessoas querem cargo através de fofoca? Sem inveja. O cara quer assumir uma posição de diácono, ele começa a dedurar todo mundo. Ele quer a posição de presbítero. Quando nós éramos jovens, tinha um presbítero que queria ser pastor. Ele olhava a gente pela greta. Ele gritava lá o olho dele. A gente não emprestava também. E muitas vezes o pastor tomava a decisão por uma palavra sem consultar. Isso é terrível no meio da igreja. Deus, agora eu te pergunto, pode uma igreja prosperar sendo assim? No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo fala disso no meio da igreja. Ele começa a falar, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas sim como carnais,
tem contenda e inveja no meio do povo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, essas coisas, irmãos, impedem o crescimento pessoal. Eu tenho que almejar crescer diante de Deus. 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então eu tenho o dever de procurar crescer, estudar, para conhecer esse Deus melhor. Problema nosso, das pessoas se matarem, das pessoas estarem em depressão, porque não tem uma relação de conhecimento. Quem é o Deus que você serve? Eu preciso conhecer. E é na palavra, irmãos. Não sei se a de Deus fala assim também, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Dissensões, isso aí. Aqui fala ciúmes e contendas, 3:3. 1 Coríntios 3:3. 3, né? Qual versículo seu aí? 3. Aí fala de inveja e dissensões. Agora, irmãos, ele fala também de um outro problema, mais grave do que todos: maledicência. Maledicência é falar mal, difamação. Se está na Bíblia, porque a coisa é séria. Lá em Colossenses 3:8 também está. Lá na Obras da Carne também está. Livro de Provérbios, irmãos. Se você quiser dar uma caminhada sobre isso, você vai achar farto versículos que fala sobre maledicência. Paulo diz em um lugar: não nomeie entre vós, não haja isto entre vocês. Nós somos novas criaturas. Esse traço, esse ranço, nós temos que deixar. Por isso que Pedro começa a despojar, tirar. É que nós muitas vezes não sabemos o que Deus colocou à nossa disposição para você ter uma vida plena nele. Qual é a função do Espírito na nossa vida? A Bíblia diz que ele nos ajuda em nossas fraquezas. Se você precisa de ajuda, o Espírito Santo está aí para te ajudar. Se você não tem força para largar, o Espírito Santo está aí para te ajudar. Basta que você reconheça e submeta ao Espírito para que ele trabalhe na sua vida. Capítulo 3 de Tito, versículo 1 e 2. Isso é bom, porque nós estamos agora numa época que todo mundo pode falar, né? Na campanha aí. Tito 1:2. 1 e 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode... capítulo 3, verso 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém. Não difamem. Maledicência. Altercadores. Mas cordados, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Ele está falando sobre os que governam. Não difame. Aquele é isso, aquilo é aquilo outro. Deixa que a justiça faça. Mas você não pode falar. Maledicência é falar mal, difamar. E a Bíblia está dizendo que você não pode difamar. Está difícil a escolha, mas você não pode falar. Difícil, virando impossível, né? Desde que a justiça prova. Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 11. Paulo fala da liderança. Acho que é 11, né? Não. 1 Timóteo 3 e 11. Quantas mulheres é necessário?
Não, mas o que ele diz? Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias. Não o quê? Maldizentes. Você maldiz com o quê? Com a língua, né? Sóbrias e alegres. Tá? Então você tem que guardar. Tiago fala mais. Capítulo 3, verso 16 de Tiago. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Coisas ruins. Agora, 4:11, ele fala da fonte. Não é isso? Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, e julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Mas juiz. Esse é um mal que está detonando a igreja. Hoje no mundo virtual tem as fake news, né? O que é fake news? É mentira. Difamação. Você espalhar mentira. Tá? Espalhar mentira. E muitas vezes nós, no meio da igreja, leia o Salmo 15, versículo 1 a 3. Quem entrará nesses aqui? O salmista faz uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Continua. O coração lhe fala a verdade. Fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, Com a língua. nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos rejeitam os desprezíveis, mas que honra os que temem ao Senhor. Veja, irmãos, a pergunta ele faz, ele tem a resposta: quem habitará? Aquele que não difama. A palavra de Deus é a verdade, embora esteja no Velho Testamento, é ou não é? É. Se você difamou, você vai morar no tabernáculo de Deus? A Bíblia está dizendo que não. Então tem que levar a sério. Em Provérbios fala, né? 5 coisas Deus não gosta e a sexta detesta, ou é a sétima detesta, né? Aquele que faz contenda entre os irmãos. Eu fico olhando, irmãos, a avaliação de Deus. Quando Deus quis trazer Jesus, a Bíblia é que muitas vezes a gente lê e não observa. Quando José soube que Maria estava grávida, o que a Bíblia diz a respeito dele? Não querendo difamá-la. Não querendo Difamá-la. Por ser justo, ele não saiu batendo a língua nos dentes: ó, tá lá, grávida, tá? Porque era comum, estava jogando contra a reputação dele. E a Bíblia diz que ele, por ser justo, não querendo difamar, não querendo falar mal, ele secretamente propôs sair, e Deus apareceu através do anjo. E Não ele faça podia começar o apedrejamento, né? Se ele Você está falasse. entendendo? Ele tinha todo o direito, mas porque Deus escolheu esta pessoa para ser o pai de Jesus? Exemplo. Tem um texto, irmãos, vamos ver se eu lembro, acho que é capítulo 5 de 1 Timóteo, das viúvas novas. Quem achar me ajude. Capítulo 5. É que vocês precisam entender determinados detalhes. Ele fala para não ajudar.
das viúvas doidinhas? Não, tem uma palavra aqui que é versículo 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelando, intrigantes, falando o que não convém. E aqui ele diz uma coisa, que dando oportunidade, lá no 15, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo Satanás. Elas dão oportunidade ao adversário entrar e bagunçar com a vida dela. Porque anda tagarelando. Dão oportunidade ao adversário. E aí, a Bíblia diz, está dizendo, já estão entregues a Satanás. Então toma cuidado, são coisas sérias. A gente passa nesse texto, ninguém nem reflete sobre ele, mas Paulo coloca, cuidado, tá? Andam por aí tagarelando, e é um perigo isso na casa de Deus. Nós precisamos guardar a nossa boca. Lembrei de um salmo, não sei qual. Salmo 141, 3 é o que fala: bota, Senhor, uma tranca nos meus lábios. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Olha o Salmo 140, versículo 11. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Aqui está: o caluniador, o difamador, ele não se estabelecerá na terra, não terá firmeza. São palavras, a palavra de Deus. Então é um cara vacilante. A hora que você pensa que ele está firme, ele está bambeando. É a Bíblia que está falando. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando a palavra de Deus está tocando em um assunto como esse, nós precisamos considerar dizer: isto é coisa séria. A maledicência, irmãos, tem ferido muitas pessoas na igreja. Muitas pessoas estão machucadas na igreja, porque nós temos sido instrumento de Satanás. É aquilo que está Efésios 4, 26 e 27. É um momento de precipitação. E Satanás pega este momento e usa. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Quando você está fora do controle, era hora de você trancar sua boca, porque quando você abre, o diabo usa. E aí já o mal está feito. Lucas 6 e 28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos Esse que eu queria ver. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Isso tem tudo a ver com o capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos fala: vença o mal com o bem. Se possível em você, abençoe sempre. Jesus falando.
Tá? Isso aí não é ninguém, é Jesus falando. E ore pelos que os caluniam. Irmãos, nós precisamos voltar para a palavra. O Evangelho não é frequência da igreja, é vida. E para viver o Evangelho você precisa conhecer a palavra. Mergulhe na palavra. E deixe que Deus, quando você está com a palavra e o Espírito tem possibilidade de trabalhar, essas coisas vão saindo. Porque é uma ação pessoal. Eu tenho que despojar, eu tenho que tirar isso da minha vida, eu tenho que mudar a minha estrutura mental para que Deus transforme a minha vida. Não está despercebido, né? Vigilante. O que Jesus disse? Vigie e ore. Então eu preciso ter vigilância. Cuidado, porque o que adianta você frequentar vários anos na igreja e não ir para o céu? Pensa que essas coisas não levam. Paulo diz lá no capítulo 5 de Gálatas: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então que Deus nos dê graça, força para você viver o Evangelho, para ser uma igreja melhor, para ser um crente melhor, para que as pessoas vejam em nós, Jesus, o brilho de Cristo. Amém?